Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo número 6, a canção de amor do Rei. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, juntamente com os meus irmãos, estamos na Tua presença para Te adorar, para receber do Teu Santo Espírito a iluminação que vem do céu, para entendermos o livro de Cantares de Salomão. Que o Teu Santo Espírito abra nossa mente para entendermos o Teu propósito santo e sagrado para a sexualidade humana. Dá-nos clareza mental, dá-nos mentes abertas para entendermos o Teu plano para o casamento e para a vida entre o marido e a esposa. Derrama sobre nós, portanto, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O dom da sexualidade. Podemos dizer, sem medo de errar, que é o dom que mais nos aproxima daquele poder criativo de Deus. Somente Deus cria. Porém, queridos, Deus colocou no homem e na mulher uma centelha deste poder divino que pode gerar novas vidas. Assim é o dom da sexualidade. É maravilhoso o dom da sexualidade no tempo e no lugar certos, podendo ser uma expressão do verdadeiro amor. A Bíblia, diferente daquilo que muitos pensam, não é contra o sexo. É contra, sim, o indevido uso do sexo, ou fora do casamento, ou às vezes dentro do casamento, porém desrespeitando os princípios e os valores criados por Deus. O livro de Cantares de Salomão, um dos menores livros da Bíblia e talvez o menos lido, ele descreve o relacionamento de uma noiva, a Sulamita, e o seu amado, acredita-se que seja o rei Salomão. O livro revela os mistérios da intimidade humana e os prazeres do amor conjugal dentro do casamento. Nesta semana, vamos estudar o amor conjugal, revelado no livro de Cantares de Salomão. Na parte de domingo, vida indivisível, ou seja, você e eu não somos um dualismo. Sócrates, Platão, Aristóteles e depois René Descartes, todos eles defendiam o dualismo, ou seja, corpo e espírito, duas realidades que se opõem uma à outra. Nós cremos no rolismo e não no dualismo. Rolismo por quê? Porque nós somos um ser indivisível. Nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, tudo forma um ser indivisível. Embora acreditemos que uma pessoa tenha várias características, a física, a espiritual, a mental, a emocional, acreditamos que todas essas dimensões sejam interligadas em um todo complexo em que cada dimensão afeta a outra. É a nossa visão da integralidade dos seres humanos que nos caracteriza e nos diferencia do dualismo das demais religiões. Um exemplo extremo do gnosticismo profundamente dualista acreditava que qualquer aspecto físico é inerentemente mau. Portanto, no pensamento do extremo gnosticismo, a sexualidade deveria ser estritamente evitada em todas as circunstâncias. Nós não cremos desta forma. Por outro lado, existia o gnosticismo não extremo, que acreditava que se o espírito não pode ser afetado pelo corpo, ou seja, o dualismo, o que é feito do corpo é irrelevante. Ou seja, a pessoa poderia consentir com todo o sexo irrestrito que desejasse. Assim sendo, a sexualidade ascética ou a sexualidade hedonista são os resultados extremos do forte dualismo. Nós, como adventistas, não cremos nestes conceitos gnósticos. Sempre que um cristão acredita que o que ele faz no seu corpo não é tão importante quanto o que é feito na alma, está em perigo de flertar com as filosofias gnósticas dualistas e as suas consequências. Algumas religiões creem no dualismo, uma filosofia que vê o corpo humano como um problema para a vida do espírito. Isto é, o corpo é considerado mal, enquanto o espírito é considerado bom. Contudo, nas escrituras sagradas, o corpo humano, inclusive suas características sexuais, integra todo o ser. A vida é corpo e espírito. Um não sobrevive o outro. A pessoa inteira
deve ser santificada, separada para um propósito santo planejado por Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler então Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Gênesis capítulo 2 e o verso 7. Aqui nós lemos: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Alma vivente é aquilo que você é. Alma vivente é aquilo que eu sou. Esta alma vivente, que sou eu, tem um corpo e tem um fôlego de vida, o espírito de vida. Não existe uma alma vivente sem o corpo. Não existe uma alma vivente sem o fôlego de vida. Queridos, nós somos um todo indivisível. Isto significa que a alma vivente não sobreviverá sem o corpo ou sem o espírito de vida. Convido você para ler também Salmos 63 e o verso 1. Salmos 63 e o verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Aqui o salmista está dizendo: minha alma tem sede de Ti. Ou seja, meu corpo, que tem um espírito de vida, o fôlego de vida que veio de Deus, faz de mim uma alma vivente. Esta alma vivente tem sede de Deus. A minha carne te deseja muito em uma terra seca. Ou seja, não é somente a minha mente que deseja Deus, mas a minha carne, o meu corpo, o meu espírito, as minhas emoções, os meus sentimentos. Tudo isso faz de mim um ser indivisível. Nós adoramos a Deus com todo o nosso ser. Abra sua Bíblia também em Salmos 84 e o verso 2. Salmos 84 e o verso 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aqui o salmista está falando do ser humano como um todo. Minha alma, meu coração e minha carne. Por isso, queridos, podemos dizer que nós não adoramos a Deus somente com o espírito ou somente com a mente. Nós adoramos a Deus também com o nosso corpo, com as nossas mãos, com os nossos olhos, com a nossa boca, com os nossos ouvidos. Com tudo, nós adoramos a Deus. Somos um ser indivisível. Agora abra sua Bíblia também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus valoriza o corpo, Deus valoriza a mente, Deus valoriza os sentimentos, as emoções, porque tudo pertence a Ele. No gnosticismo, eles acreditavam que aquilo que era praticado no corpo não afetaria o espírito, ou seja, não havia uma relação entre o corpo e o espírito. No entanto, a palavra de Deus diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Deus valoriza o seu corpo. O seu corpo, não somente a sua mente, mas o seu corpo é a habitação do Espírito Santo. E nós deveremos glorificar a Deus no corpo e no espírito, os quais pertencem a Deus. Não é uma dicotomia, mas é um rolismo, ou seja, a integralidade do ser humano adora a Deus. E agora podemos ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 23. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 23. Aqui nós lemos: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está claro aqui, todo o nosso ser, alma, corpo, espírito, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus santifica-nos como um todo. Queridos, quando nós lemos o livro de Cantares de Salomão, observamos esta visão positiva do corpo humano no contexto da relação sexual. Cada parte do corpo do homem e cada parte do corpo da mulher está sendo elogiada e comparada a coisas belas e prazerosas.
Ao longo deste texto sagrado, Cantares de Salomão, o corpo humano é admirado. Os aspectos físicos do amor conjugal não são um constrangimento. Normalmente existem poderosos tabus sexuais em muitas culturas. Os casados muitas vezes têm dificuldade em se comunicar de maneira clara e saudável em relação à sua vida íntima. Por quê? Por causa dos tabus. Eu, por exemplo, vim de um lar onde meu pai e minha mãe nunca os vi de mãos dadas, muito menos se abraçarem, muito menos se beijarem. Queridos, e nós trazemos estes tabus, mas isto não pertence à Bíblia. Muitas vezes as crianças são privadas da oportunidade de aprender sobre a sexualidade no contexto de um lar cristão. A abertura da Bíblia em relação à sexualidade convida o povo de Deus a se sentir mais confortável quanto a este assunto e permitir que marido e esposa conversem sobre o assunto da sexualidade. Pais e filhos conversem sobre o assunto da sexualidade. Na parte de segunda-feira, os amores da canção de amor. Abra sua Bíblia em Cantares, capítulo 1 e o verso 2. Cantares de Salomão, capítulo 1 e o verso 2. Aqui nós lemos: Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. A ênfase no verso 2 não deve estar no vinho. No Antigo Testamento existia o vinho alcoólico e existia o vinho não alcoólico. Um era recomendado e o outro era condenado. A ênfase aqui no verso 2 é o amor que de forma saudável, franca e aberta existe entre o marido e a esposa. Beije-me com os lábios da sua boca. Queridos, muitas vezes maridos e esposas não se beijam, não se conhecem, não se tocam. Eu me lembro de um conselheiro, quando eu estava noivo, um conselheiro, um pastor, se aproximou de mim e disse: Samuel, eu quero contar para você sobre a minha experiência. Eu mesmo, depois de casado, em respeito à minha esposa, eu nunca a vi nua. Se ela está no banheiro, eu não entro enquanto ela está tomando banho. Queridos, eu confesso que eu fiquei assustado, porque eu não podia imaginar que mesmo depois de casado, eu não poderia ver a minha esposa nua. Queridos, se o marido e a esposa não se conhecem, se o marido e a esposa não se tocam, não se beijam, se o marido e a esposa não apreciam o corpo um do outro, então algo está errado, porque Deus fez o corpo humano. E ao terminar a criação do homem e da mulher, Deus disse: eis que tudo era muito bom. O livro de Cantares de Salomão mostra a beleza e a admiração do corpo humano. Por isso aqui no capítulo 1, verso 2, diz: beije-me ele com os beijos da sua boca. E ainda no verso 13, o meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. E ainda o capítulo 2, os versos 10 a 13. Capítulo 2 e os versos 10 a 13. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. E agora diz o verso 16: o meu amado é meu, e eu sou dele. Este senso de pertinência, esse senso de que você pertence à sua esposa e a sua esposa pertence a você. Eu sou do meu amado e ele é meu. Queridos, Deus fez. Por isso, Deus diz que homem e mulher, quando se casam e se unem, se tornam uma só carne. Um pertence ao outro. Agora eu convido você para ler comigo o capítulo 4 de Cantares, o verso 1 até o verso 7. Aqui nós lemos: eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. Verso 3. Os teus lábios são como um fio de escarlate e o teu falar é doce. A tua fronte é qual pedaço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. Os teus dois peitos são como dois filhos gêmeos da gazela,
que se apacentam entre os lírios. E o verso 7. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. E agora Cantares capítulo 5 e o verso 16. O seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. No livro de Cantares, esses dois bons amigos são marido e esposa, noivo e noiva. A esposa declara, tal é o meu amigo. Cantares 5:16. Feliz é o marido, feliz é a esposa, cujo cônjuge é um amigo. Sim, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga é a sua esposa, é o seu marido. Ao longo do poema, elogios íntimos e gestos amorosos transmitem a forte atração, o prazer físico e emocional que o homem e a mulher encontram um no outro. A intimidade natural do amor romântico é um dom do Criador, a fim de ajudar os cônjuges a se unirem intimamente um ao outro no casamento. Visto que os cônjuges estão abertos à obra do amor divino em seu coração, seu amor humano é refinado e apurado, elevado e enobrecido. Isso está no livro Lar Adventista, página 99. Queridos, este amor natural que existe entre o marido e a esposa, que não se apaixonam somente pelo corpo, mas pelo caráter, por aquilo que a pessoa é. Este amor verdadeiro, ele é de origem divina. Cantares nos chama para fazer desse amor uma força ativa em nosso relacionamento conjugal. Na parte de terça-feira, um conhecimento amoroso. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versos 24 e 25. Gênesis capítulo 2 e os versos 24 e 25. Portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Queridos, Deus fez desta forma. Dentro de um casamento cristão feliz, abençoado por Deus, não pode haver constrangimento e vergonha um do outro. Adão e Eva estavam nus e não tinham vergonha um do outro. Vocês, na privacidade do leito matrimonial, vocês devem ser tudo um para o outro, uma só carne. O livro de Cantares mostra que no casamento deve haver amizade. Por isso aqui ele menciona várias vezes, ó amiga minha, esposa minha, minha amada. Deve haver uma profunda amizade entre marido e esposa. Deve haver também intimidade, deve haver também admiração. O homem admira o corpo da mulher. A esposa admira o corpo do homem. Deve haver também respeito e consentimento mútuo. Não existe no casamento um forçando o outro a fazer aquilo que ele não quer ou que ela não quer. Um não pode forçar o outro. Isto seria violentar o seu companheiro ou a sua companheira. Deve haver consentimento mútuo. Exatamente aquilo que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 5. Por consentimento mútuo deve-se praticar o sexo. Por consentimento mútuo, eles podem também se abster do sexo por algum período de tempo, para se dedicarem à oração, mas tudo por consentimento mútuo. Salomão a convidou, vem comigo. Cantares 4, verso 8. Sua noiva correspondeu ao convite, e mais tarde ela mesma o convidou, que o meu amado entre em seu jardim. Cantares 4, 16. Ele também atendeu ao convite, em Cantares capítulo 5, verso 1, quando ele disse, já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa. Ambos os cônjuges entram de maneira voluntária e amorosa nesse relacionamento. A admiração deles é mútua. O meu amado é meu, e eu sou dele. Cantares 2,16. Isso ecoa a linguagem lá do Jardim do Éden, quando Adão disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2, 23. Na Bíblia, o ato sexual é expressado com o verbo conhecer, e o homem conheceu a sua mulher. Queridos, conhecer é conhecer intimamente.
Abra sua Bíblia e vamos ler então Gênesis capítulo 4 e o verso 1. Gênesis capítulo 4 e o verso 1. Aqui nós lemos: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Queridos, na vida de solteiro, todos nós homens e todas as mulheres têm curiosidade em conhecer o corpo humano, conhecer o corpo do homem, conhecer o corpo da mulher. Este privilégio Deus nos deu no santo matrimônio. É ali que homem e mulher se conhecem. Na parte de quarta-feira, amor no tempo certo. Nesse livro Sexo e Intimidade, o Dr. Witt fala de um marido que ficava sempre profundamente perturbado quando se falava de Deus e de sexo. Para ele, o sexo era totalmente separado da vida cristã. Na opinião desse marido, a relação sexual era uma atividade impura, mas ele continuava a praticar, mas com profundos sentimentos de culpa que empanavam a experiência tanto dele como da esposa. Mas, queridos, por outro lado, tem mulheres que têm esta noção, este conceito do sexo como algo sujo. O autor deste livro também menciona a experiência de uma mulher casada há 25 anos que não tinha certeza sobre o que seria o orgasmo ou se jamais chegaria a ter um. Nós temos que entender que o sexo não foi criado somente para a reprodução, foi criado também para o prazer entre o marido e a esposa. E você não deve ter nenhum sentimento de culpa. Você tem permissão de Deus para desfrutar do sexo dentro do seu casamento. Foi Ele quem inventou o sexo. Foi Deus quem teve essa ideia em primeiro lugar. Vocês podem desenvolver um casamento excitante e feliz com a mulher da sua mocidade. Se seu casamento tem sido um campo de batalha ou então um árido deserto, ao invés de um local onde amantes se encontram, tudo isso pode ser mudado. Deus tem um plano perfeito para o casamento, sob o qual nos podemos colocar a qualquer momento e os erros do passado podem ser resolvidos e deixados para trás. Ali em Provérbios 5, 18 e 19 diz: Seja bendito o teu manancial, as partes do teu corpo que produzem vida. E alegra-te, ou seja, goza com arrebatamento, com a mulher da tua mocidade. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te, ou seja, enche-te sempre com as suas carícias. Queridos, nós ficamos surpreendidos quando descobrimos que a Bíblia fala tão abertamente, tão festivamente do sexo no casamento. E ainda neste livro Sexo e Intimidade, na página 18, o Dr. Witt fala assim: nem mesmo no ato sexual podemos nos esquecer de que este é um relacionamento entre pessoas, não apenas entre corpos, pois não é uma mera coincidência o fato de que o homem e a mulher são as únicas criaturas de Deus a se relacionarem face a face, olho no olho, num encontro sexual. Quando você abre a sua Bíblia em Cantares 7, você descobre aqui que a Bíblia está exaltando todas as particularidades do corpo feminino. Observe, aqui em Cantares capítulo 7, que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas das tuas coxas são como joias, trabalhadas por mãos de artista. E ainda o verso 2, o teu umbigo, como uma taça redonda, a que não falta bebida, o teu ventre como um monte de trigo cercado de lírios. E o verso 3, os teus dois peitos, como dois filhos gêmeos da gazela. Verso 4, o teu pescoço como a torre de marfim, os teus olhos como os viveiros de Hesbom, junto à porta de Baterrabim, o teu nariz como torre do Líbano, que olha para Damasco. Verso 5, a tua cabeça sobre ti é como um monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura, o rei está preso pelas tuas tranças. Verso 6, quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. A tua estatura é semelhante à palmeira, e os teus peitos aos cachos de uvas. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus peitos serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como a das maçãs.
Queridos, vocês observam a beleza com que a palavra de Deus está descrevendo o corpo feminino e também a relação matrimonial entre um marido apaixonado com a sua esposa. Em Cantares capítulo 2, verso 6, e também o capítulo 8 e o verso 3. A palavra de Deus descreve a posição ideal para as atividades amorosas preliminares. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abrace. O Dr. Witt, no seu livro Sexo e Intimidade, na página 77, diz: a palavra hebraica, traduzida como me abrace, significa geralmente abraçar amorosamente, afagar ou estimular com toques suaves. Eu fico pensando, por que Deus teria colocado esse texto, se não para descrever uma posição de amor e de carícias entre o marido e a esposa, no leito matrimonial? O que o ser humano mais deseja é ser amado, se sentir amado. E isto está expresso aqui no verso 10 do capítulo 7. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Agora eu convido você para ler Cantares capítulo 4 e o verso 12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. O que é que a palavra de Deus está falando aqui? Está falando sobre a virgindade. Está falando de uma moça, de uma mulher que não se entregou a nenhum homem, mas que guardou e preservou a sua virgindade. Conservou-se para o casamento. Por isso ela é chamada de jardim fechado. És tu, minha esposa, minha irmã, manancial fechado, fonte selada. Queridos, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas que são virgens passam a ter vergonha da virgindade. Nós não podemos ter vergonha da virgindade. Nós não podemos ter vergonha da castidade. Você, homem, você, mulher, não precisam ter vergonha de se terem guardado para o casamento. Eu e a minha esposa fomos guardados por Deus e protegidos por Deus para o casamento. Só nos conhecemos no casamento. A minha esposa é a única mulher que eu conheço. E eu sou o único homem que a minha esposa conhece. Queridos, esta é a bênção. Por isso nós lemos aqui também em Cantares 8. Cantares 8, no verso 8, diz assim: temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Aqui a palavra de Deus contrasta, falando da mulher virgem como sendo um muro, e falando da mulher que se prostituiu com vários homens como sendo uma porta aberta. Queridos, mesmo que você já tenha se prostituído, mesmo que você tenha pecado, lembre-se que existe o perdão, existe a misericórdia de Deus. Em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confissão. E após confessar, você recebe o perdão. E você inicia uma vida nova. E para Deus, você é virgem novamente. Queridos, nós temos que esquecer o passado. Como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, dos erros que cometemos no passado, avançando para as coisas que estão diante de nós, uma vida pura daqui para frente, caminhando com Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Ele é o Deus da segunda e da terceira chances. E para Deus, você é virgem novamente. Na parte de quinta-feira, guardando o presente do Criador. Deus tinha um propósito especial ao criar a humanidade como homem e mulher. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1 e o verso 26, aqui nós lemos: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Deus os uniu em casamento, para que se reproduzissem e enchessem a terra. A ênfase no verso 26 é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A união do homem e da mulher, fazendo deles uma só carne no casamento, reflete a unidade da divindade de modo especial. A divindade na qual nós, como cristãos, cremos e que está revelada na Bíblia, é um Deus triuno,
que se revela através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é importante, queridos, entendermos que o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Filho. Eles são três seres distintos, mas eles formam a divindade. É a família divina. E nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Você pai, você mãe e você filho, vocês formam a família humana, a imagem da família divina. Qual é a atitude das Escrituras em relação às práticas sexuais que não estão de acordo com o plano de Deus? Nós queremos ler agora Levítico capítulo 20 e os versos 7 em diante. Levítico capítulo 20 e os versos 7 em diante. Aqui nós lemos: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos, e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Deus exige nada mais, nada menos do que a santidade sua e minha. Deus nos dá a santidade dele. Eu e você não somos santos em nós mesmos, mas Deus nos comunica a santidade dele. Esta é a obra do Espírito Santo. Esta é a função do Espírito Santo, nos comunicar a santidade de Deus, nos tornar santos. Todos os salvos em Jesus Cristo, eles devem se tornar santos através do Espírito Santo, comunicando-lhes a mente de Jesus Cristo. E aqui diz no verso 10, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Queridos, aqui estão alguns princípios básicos para orientar a nossa vida. Aqui no verso 10 está falando contra o adultério. E o verso 11, e o homem que se deitar com a mulher do seu pai descobriu a nudez do seu pai. E o verso 12, semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora. E agora o verso 13, quando também um homem se deitar com outro homem, o homossexualismo, ou mulher com mulher, o lesbianismo. Tudo isto está sendo condenado pela palavra de Deus. Aqui diz o verso 14, e quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. E o verso 15, quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá e matareis o animal. Aqui está falando da relação sexual de um homem com animais. E também fala da relação sexual de mulheres com animais. O verso 16, também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal. Certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Queridos, naquele tempo existia o governo chamado teocracia. O governo era de Deus. Portanto, Deus mandava matar, sim, aqueles que tais pecados praticassem. Hoje nós não estamos vivendo numa teocracia, mas o princípio permanece. Isto continua sendo pecado aos olhos de Deus. Embora as pessoas que cometam tais pecados não estejam sendo executadas no momento, isto não quer dizer que não seja pecado mais. Deus não muda. Estes princípios são eternos. E o verso 18 diz, e quando um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade, ou seja, o homem tem que respeitar a mulher quando está menstruada. Não deve ter relação sexual com a sua esposa quando ela está menstruada. E agora, queridos, convido vocês para lerem comigo Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 1 e os versos 24 em diante. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E o verso 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Aqui está falando do lesbianismo. E agora o verso 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Queridos, a Bíblia é muito clara ao falar sobre o homossexualismo, também chamando de sodomismo, mencionando que isso aos olhos de Deus é pecado. Deus aceita os homossexuais, Deus aceita as mulheres lésbicas, todos eles são bem-vindos à família de Deus. Jesus Cristo aceita-nos tais quais estamos.
Porém, queridos, depois que somos recebidos por Jesus Cristo e somos perdoados pelos nossos pecados, Jesus Cristo não nos deixa do jeito que estamos. Repito, Deus nos aceita do jeito que estamos, mas Ele não nos deixa do jeito que estamos. O Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus Cristo. O Espírito Santo começa a dar para você, a comunicar-lhe a mente de Jesus Cristo. E então você começa a crescer na santificação. E a santificação ocorre dentro dos princípios e valores cristãos. Por isso a palavra de Deus é clara, quando fala também na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Abra sua Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios e o capítulo 6. Aqui nós lemos a partir do verso 9. Aqui lemos: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? E agora Paulo especifica quem são estes injustos. Verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas Jesus Cristo aceita todos estes de braços abertos e perdoa os seus pecados. Mas, queridos, uma vez salvos em Jesus Cristo, o Espírito Santo faz a mudança, a transformação. Ele inicia em você o processo da santificação. Depois da justificação pela fé em Jesus Cristo, o próximo passo é a santificação em Jesus Cristo, quando nos tornamos semelhantes mais e mais a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso diz aqui o verso 11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Estão vendo? Vocês foram isso no passado, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Bendito seja Deus, que nos aceita do jeito que estamos, mas não nos deixa do jeito que estamos, nos transforma, nos tornando semelhantes a Jesus. E agora eu convido você para ler comigo Colossenses capítulo 3. Capítulo 3 e os versos 3 até o verso 10. Aqui nós lemos: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, a vida passada morreu. Enterramos nas águas do batismo. Ressuscitamos como novas criaturas. E o verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O passado é passado, tudo se fez novo. O Espírito Santo gera em você a natureza santa. Por isso a Bíblia diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Porque quando você nasce da água e do Espírito, ou seja, você é batizado, e o Espírito Santo gera em você uma natureza espiritual que você não tinha antes. Agora você cresce no poder do Espírito Santo. Queridos, a obra que Deus quer fazer em você e em mim não é somente a justificação pela fé e deixar-nos do jeito que estamos. A obra de Deus não estará completa somente na justificação pela fé. Por isso Paulo diz que vos justificastes e que vos santificastes. A santificação é obra da vida toda. E ela só ocorre mediante o estudo diário da Bíblia, mediante a confissão diária dos nossos pecados, mediante a súplica diária pelo batismo do Espírito Santo. E então vamos sendo feitos mais santos ainda. Porque é Deus que diz: sede santos, porque eu sou santo. Regozije-se, portanto, meu querido irmão, com este evangelho que salva, com este evangelho que regenera. Lembre-se que a mulher adúltera, ela foi perdoada, ela foi absolvida.
Jesus Cristo não a condenou, mas Jesus Cristo disse, vai e não peques mais. Ou seja, ela deixou de ser uma prostituta, uma adúltera. Queridos, há na vida cristã não somente o perdão, mas há também o poder da regeneração, da transformação. Deus quer nos preparar para o céu. Deus quer escrever na sua testa, santidade ao Senhor. Deus quer dar rumo para a sua vida, rumo para a Nova Jerusalém, que quando Jesus Cristo voltar, você possa ouvir da boca de Jesus Cristo, vinde, benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fique, portanto, meu querido irmão, com a paz de meu Senhor Jesus. Esta é a minha oração. Amém.